Ai, pessoas que assistem o meu canalzinho, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim, porque comigo está tudo ótimo. Bom, no vídeo de hoje, é 5 canais que eu acompanho há muito tempo e eu acho que esse conteúdo eu nunca visto. Eu vou pesquisar, calma aí. Perdão, gente, não é 5, no caso é 6 e eu telas, tá bom? E afins, eu vou pesquisar aqui, dar uma pesquisada, porque se alguém trazer, eu ver, eu vou ser obrigada a comentar. E se não tirar, eu vou ser obrigada a denunciar o vídeo, né? Enfim, eu vou pesquisar 6 iotelas que eu acompanho há muito tempo. Ó, eu acho que não vai ter. Não, aqui só tem top 6 iotelas que eu acompanho e gosto muito. Top 10 iotelas que eu acompanho, que me acompanha há muito tempo. E top 4 iotelas que eu não gosto mais, então não tem. Só tem tipo de outros tipos, entendeu? Então, o que fazer no canal, dá os créditos pra mim, tá bom? E afins. E também, gente, eu quero estar agradecendo a vocês, meu Deus do céu, pelos 1.533, né? Tipo, a gente tá crescendo muito rápido, né? Eu só tenho a agradecer a vocês. Vamos bater os 1.535 até o próximo vídeo. Eu sei que vocês conseguem, porque vocês são demais, né? Enfim, vamos ao que interessa. Meu Deus do céu. O carro do ovo vem passar bem agora, mas releve se vocês escutarem no fundo. Mas tá, a primeira tela que eu acompanho muito tempo mesmo é a Rihanna, tipo, ela ficou desativa no canal e eu ainda continuei inscrita e sino ativo. E tipo, eu amo o canalzinho dela, amo ela, né? E tipo, é uma das iotelas que tipo, me inspira, sabe? Que eu comecei a ser iotela, tipo, assisti o vídeo dela e tipo, me apaixonei e que seria tela também, mas enfim. A próxima que com certeza não podia faltar é a Reiko Titai, que é minha amiga há muito tempo mesmo. E tipo, sabe que é a pessoa ter 200 inscritos e você 1k? E tipo, depois ela passou de mim, entendeu? Agora ela tá com 2k, 1.190 e pouco. Enfim, gente, eu fico muito feliz com isso. Ver que ela, tipo, como é que eu posso falar, dizer? Que ela evoluiu, ela evoluiu muito, tá desflopada. E eu só sinto orgulho, né, da minha neném. Porque, tipo, antes eu divulgava ela. Se vocês quererem ver na comunidade, pode ver. Enfim, eu só sinto orgulho dela. A próxima Nutella que eu acompanho há muito tempo também é a Reiko de Bebeca. Tipo, não tá com um total de inscrito aqui, mas acho que ela tá com 2k ou é 3k, sei lá, não me lembro direito. Mas, tipo, eu acompanho ela desde os 900 e pouco, barra 1k, sabe? Então, tipo, eu acho que eu acompanho ela há muito tempo mesmo. E eu também acho que ela evoluiu, né? Enfim, ela merece muito mais que isso. E ela é perfeita, né? Pode contar comigo pra tudo se você tá vendo esse vídeo e afins. A próxima que com certeza não podia faltar é a Rei Churrinho. Tipo, eu acompanho ela, acho que é desde os 700, 600. Enfim, eu acompanho ela muito tempo. E, tipo, ela tá quase passando de inscrito também. E eu fico muito feliz, né? Ver a evolução, como eu já disse, né? E enfim, ela é perfeita. A próxima, que acabou de bater 17 mil e super merece, é a Poxa Raíssa. Tipo, eu tô muito feliz de ver ela com 17 mil, cara. Eu acompanho ela desde o 1k, sabe o que é 1k? 1k. Enfim, gente, eu amo essa menina demais. Enfim, ela é muito importante na minha vida. Eu tô muito feliz que, tipo, ela bateu 17 mil. E enfim, gente, tô muito feliz mesmo. Eu acompanhei ela há muito tempo, né? Enfim, ela é a penúltima Nutella que vai aparecer no vídeo. A última, mas não menos importante, é a Rei Bebelo. Ela é uma inscrita muito ativa no canal, na minha opinião, entendeu? E, tipo, eu acompanho ela desde os 500 por aí, né? E ela é perfeita, uma perfeita.
bateu 1.030 inscritos e com certeza vai chegar 2K, 1K, tudo bom? 2K, 3K, 5K, enfim, super merece, né? E eu acompanho ela há muito tempo também. Ela entra nas minhas lives que eu faço e eu fico muito feliz, né? Enfim, gente, ela é perfeita, sem palavras. É isso, gente. O vídeo ficou meio longo, mas enfim, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos da Ayumi Ballester, tá bom? Eu amo todos vocês de montão.